Eu vou falar um pouquinho sobre gestão por indicadores, né? A gestão por indicadores aplicado a fábricas de ração animal. Independentemente do número, do indicador, eu separei alguns indicadores para mostrar, mas independentemente dos indicadores que eu vou mostrar, eu acho que o importante é haver a gestão por indicadores. Lógico que, às vezes, para uma fábrica, o indicador que faz mais sentido é determinado, X, para outra fábrica é o Y, para outra fábrica é o Z, mas eu acho que tem que haver esse controle, tem que haver medição. Eu tenho visto alguns problemas assim bastante graves em algumas fábricas que eu visito, no sentido de, por exemplo, visitei recentemente uma fábrica, não vou citar o nome, mas assim, uma extrusora com motor muito grande, motor de 300 HP, né, motor principal, produzindo aí na faixa de 4 toneladas e meia, né, de ração por hora, sabe, ração extrusada. E uma ração normal, uma ração standard mesmo, assim, não é uma ração de alto teor de extrato etéreo, nada do tipo. Então, você verifica que, assim, existem algumas ineficiências em algumas fábricas, e eu acho que é bom a gente olhar isso antes que seja tarde demais. Assim como em outros processos também, sistemas de dosagem, que às vezes são muito manuais ainda, então você está sujeito ali a um erro do operador, né? Você não tem um processo bem definido, ou mesmo quando é um sistema automatizado, mas às vezes peca um pouquinho pela calibragem da balança, peca um pouco da precisão, né? Sistemas de recobrimento de óleo, que ainda estão num patamar muito antigo, né? São sistemas que ainda não são vedados, que se perde muito óleo, muito palatabilizante para o ambiente, você não tem uma aplicação bem homogênea. Às vezes, sistema de ensaque, que nem sempre o pessoal consegue fazer um acompanhamento assim, de perto, a fundo, em relação à precisão da pesagem ali no ensaque. Você acaba ensacando um produto com uma diferença aí de 200, 250, 300 gramas para mais. E aí você está vendendo 20 quilos, você está vendendo 20,3 quilos ao preço de 20 quilos, né? Você está vendendo, você está doando uma quantidade de produto para o cliente, se você tiver um sistema mais preciso, né? Você vai conseguir rapidamente recuperar esse investimento que você tem que fazer para ter uma precisão melhor. Enfim, então, assim, eu vejo que o nosso segmento está crescendo, está evoluindo, está se profissionalizando. Eu acho que cada vez mais essa gestão por indicadores vai ser um diferencial. Assim, os profissionais que conseguirem trabalhar bem com indicadores, com essa gestão assim científica, né, vamos dizer assim, eles vão conseguir se destacar no mercado. E eu acredito que as empresas também que tenham uma gestão por indicadores, uma gestão assim bem rigorosa e precisa nesse sentido, né, de medir eficiência, de medir produtividade, de medir OEE, né, de medir disponibilidade da máquina, eu acredito que vai ser um diferencial competitivo muito grande e essas empresas tendem a se destacar e, por que não, futuramente dominarem o mercado, né? Pode ser um dos fatores importantes aí para uma possível dominância de mercado, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho, vou compartilhar a tela aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ou interromper a apresentação ou mandar no grupo também, depois o Glaucio depois responde as perguntas, né? Mas não tem problema nenhum, não. Tô aberto aí para ajudar, responder as perguntas, enfim, tô à disposição aí. Então, na verdade, nós temos uma regra, a abertura do áudio e do vídeo pelos participantes
pode ser a partir do final da palestra. Então, a partir do final, eles mandam as perguntas para mim e eu encaminho para você, ou eles mesmos podem abrir o áudio e o vídeo e conversar também, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí até às 6 horas. Então, desculpa pela gafe aí. Não, tranquilo, tranquilo. Mas Não, tranquilo. isso aí é só para realmente andar as coisas, porque senão a pergunta no meio, às vezes demora muito para responder, não dá tempo de finalizar a palestra. Então, Não, esse é o não, tranquilo. objetivo, tá bom? Mas tranquilo Beleza. e muito obrigado aí pela sua colocação aí em relação ao nosso trabalho. Eu vou começar então, porque parece que não, mas até às 6 horas está um pouquinho apertado. Vamos lá. Tá ok aí, Glaucio? Tá ok. Pode iniciar. Tá. Então, assim, o tema é gestão por indicadores aplicado ao contexto das fábricas de ração, né? E aqui começando, falando um pouquinho sobre essa questão de medição, né? Então, eu pus uma frase aqui, do Falcone, né? Então, sem medição não há gestão. O Vicente Falcone, ele é bem conhecido aí no meio dessa parte de consultoria em gestão, né? Ele fez bastante trabalhos já até na Ambev, ele ficou bastante conhecido pelo trabalho que ele fez na Ambev, e sempre no sentido de buscar eficiência operacional, de buscar medição de processos, eliminação de desperdícios, o ciclo do PDCA, né? Então, você não só resolver o problema, vamos dizer assim, você não só atacar o sintoma, mas também atacar a causa, né? Então, você buscar a causa raiz e você atacar aquela causa raiz, né? E aí você usa diagrama de Chicago, enfim, você usa várias metodologias aí para buscar a causa raiz para aquele problema. E ele fala sempre que todo gestor tem que ter um problema, né? Porque se não tem nenhum problema, então o gestor deveria estar passeando, estar na praia, enfim. Nós sempre temos que ter um problema, seja melhoria de produtividade, melhoria de qualidade, maior nível de automação, enfim. Mas nós temos que ter sempre buscando melhoria contínua, a gente tem que sempre ter algum problema para que seja possível alcançar a melhoria diariamente, né? Se você não tem nenhum problema, se você está satisfeito com o seu resultado atual, você não está buscando uma melhoria, você acaba se acomodando. Então, vou falar um pouquinho sobre indicadores específicos para cada processo, tá? Desde o processo de dosagem, moagem, mistura. Aí, assim, claro que dentro do pessoal aqui que está assistindo, existe o pessoal que fabrica ração extrusada, ração farelada e ração peletizada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre indicadores para o processo de peletização e do processo de extrusão também, né? Vou dar uma pincelada em cada um deles. E aí, claro, considerando o processo de extrusão, existe o processo de secagem, né? Resfriamento, recobrimento, processo de ensaque e o OIE. Então, começando aqui pelo processo de dosagem, né? Então, nós temos tanto dosagem de macros ou microcomponentes. O principal indicador que eu vejo assim, para um sistema de dosagem é realmente a precisão, né? Quão preciso está sendo a sua dosagem, né? E a precisão você mede pelo desvio que você está tendo em relação ao especificado. Então, se você precisava colocar 100 quilos de farelo de soja, quanto que você de fato colocou, né? Então, eu coloquei 101 quilos, né? Então, assim, o intervalo esperado é de mais ou menos 1% para macro ingredientes e mais ou menos 0,5% para micro ingredientes, né? Esses indicadores são o contexto geral, pode ser que determinado produto, determinado alimento tenha uma exigência diferente, né? Mas um contexto geral aqui, quanto que geralmente o pessoal
considera suficiente, considera razoável. Então, assim, o que pode ser uma causa para um indicador fora do estipulado? Então, um vazamento, né? De repente um vazamento numa caçamba, numa rosca, numa comporta, uma célula de carga que às vezes está mal dimensionada para aquela aplicação, ou mesmo sistemas de pesagem manuais, né? Que quando você tem um sistema de pesagem manual, você possibilita o erro humano, né? O erro do operador, né? Então, assim, o sistema pode ser manual, porém, você tem que ter um processo muito bem definido e muito bem controlado para evitar o erro humano. É claro que o ideal seria um sistema automatizado, né? Porque você diminui a chance de um erro humano e você diminui o custo também em termos de mão de obra. Mas se não é possível ter um processo automatizado, que você tenha um processo manual, porém muito bem controlado, procedimento formalizado, né? Então você tem que ter a formalização dos procedimentos e o controle para você evitar erros humanos, né? E aí possível plano de ação para melhoria seria melhorar a vedação do equipamento ou redimensionamento de célula de carga de silos ou caçambas de pesagem. Só lembrando a todos que essa apresentação depois o pessoal vai disponibilizar, assim como uma planilha em Excel, tá? Que eu fiz, então o pessoal aí da equipe do Glaucio vai estar disponibilizando tanto o PowerPoint quanto o Excel. Agora falando um pouquinho de moinho, né, moagem. Então, assim, um indicador importante é quantos quilos que você moe por hora em relação ao seu motor, né, por exemplo. Então, quantos quilos você produz por HP ou quantos quilos você produz por quilowatt-hora, né? Eu coloquei aqui o indicador por HP, tá? Esse indicador eu estou considerando moagem fina, estou considerando uma moagem aí com tela 0,8, 0,9. Eu estou considerando aí 12 a 20 quilos por HP por hora, dependendo da granulometria final, né? Claro que depende bastante de formulação, a gente sabe que maior extrato etéreo dificulta a moagem, né? A gordura é uma inimiga aí do processo de moagem, mas enfim, um intervalo mais ou menos razoável considerando moagem fina. Depois, um outro indicador, já em relação à durabilidade das peças, né, do equipamento, seria quantas toneladas de ração você consegue fazer com um jogo de martelos, né? E aí, via de regra, nós temos aí algo entre 6.000 a 13.000 toneladas por jogo, né? E um terceiro indicador, que assim, esse é um indicador de qualidade mesmo, e é um indicador essencial no processo de moagem, seria a granometria do produto, né? Então, geralmente as fábricas têm aquela peneirinha, né, para fazer a granometria, o teste de granometria, e aí é essencial que se faça a medição realmente e que a granometria esteja dentro do que se espera, do que se busca, considerando aí ração de suíno, mais ou menos algo em torno de 700 a 1.200 micras, de aves 800, 1.300 micras. É claro que o Heiser vai querer cada vez mais fina essa moagem, né, para melhoria do PDI, e às vezes o pessoal também busca para a questão da moela, do frango, etc., evitar a atrofia da moela, você busca moer um pouco mais grosso. Então, existe um debate em relação a isso, né? Mas já no processo de extrusão, nós precisamos de uma moagem bastante fina, realmente, para você ter uma boa penetração ali do vapor na ração, né? Então, o processo de extrusão, geralmente se busca algo no máximo 400 a 600 micras no máximo. 100% das partículas abaixo de 400, 500 micras. E aí alguns
alguns pontos aí para possíveis melhorias, né, no indicador. Então, por exemplo, a umidade prejudica, né, a produtividade do processo. Então, existe uma estimativa de cada 1% de aumento no teor de umidade, o consumo de energia aumenta em 7%, tá, no processo de moagem. Aí, em relação à durabilidade dos martelos, hoje se usa bastante o martelo com revestimento em tungstênio, né? Ele acaba durando mais do que o martelo apenas cementado, apenas tratado termicamente. E é importante a distância do martelo para a peneira, dependendo se é um moinho de baixo, se é um moinho de moagem fina, algo em torno de 5 milímetros, se é um moinho de moagem grossa, algo em torno de 10 a 12 milímetros de distância, tá? Uma distância muito maior do que isso pode significar uma menor produtividade. E aí, em relação à agronometria, é importante verificar a questão de possíveis vazamentos, peneira, se a peneira está danificada, né? E mesmo o modelo do moinho, né? Então, por exemplo, existem modelos de moinho para moagem grossa. Se você tentar fazer uma moagem fina, não vai ser efetivo, você não vai ser bem sucedido em relação a isso, né? Então, você tem que saber o modelo correto do moinho a ser usado em cada processo. Agora, falando um pouquinho aí de misturador, tá? Atualmente existem aí ao menos 4 modelos de misturador que se utiliza em fábricas de ração. O misturador vertical já cada vez menos utilizado, né, devido ao tempo de mistura muito grande e o CV muito ruim também, muito baixo, muito alto. O misturador helicoidal, que se usa bastante, principalmente quando uma ração não é para premix, né, não é uma ração que exige uma precisão tão boa. Já o misturador de paleta, tanto de um eixo quanto de 2 eixos, já são misturadores mais modernos e que apresentam um CV melhor e têm sido mais usados quando se precisa uma mistura mais rápida e um CV mais baixo, né? Uma mistura mais homogênea, tá? Então, assim, em relação a indicadores de processo de mistura, nós temos o CV, que precisa ser menor ou igual a 5%, e aí se está muito maior do que isso, talvez o tempo de mistura esteja curto, né, esteja muito baixo, ou existe algum equipamento posterior ao processo de mistura que esteja muito rápido, esteja desmisturando a ração. Um outro indicador são possíveis vazamentos na comporta do misturador, né? A tolerância é 0, não pode haver vazamentos, né? O misturador não pode ter vazamento. E se existe vazamento no misturador, provavelmente possa ser que a comporta esteja danificada ou a vedação, se perdeu aquela borracha, né? Aquela borracha que faz a vedação da comporta, ou também um motivo de haver vazamentos é a pressão de ar comprimido na fábrica está muito baixa, tá? Normalmente a gente pede aí de 7 a 8 bar de pressão, pelo menos. Quando a pressão é menor do que essa, possa ser que você não consegue um bom fechamento ali da comporta, né? O cilindro não tem força suficiente para fechar a comporta. E outro indicador também é o volume de resíduo no fundo do misturador, né? Nós sabemos que na prática geralmente fica alguma coisa, um pouquinho de produto acaba ficando no fundo do misturador, que não pode ficar muito produto, né? Um volume muito grande. Então nós consideramos aí um intervalo esperado algo em torno de igual ou menor a 0,2% do volume da batelada, né? E se você está com um problema que o misturador está ficando com muito resíduo no fundo,
provavelmente os helicoides ou as pás estão gastas ou eles estão instalados de forma incorreta, né? Eles estão muito longe ali da carcaça do misturador. Agora falando um pouquinho aqui de processos, de indicadores referentes ao processo de extrusão, tá? Um indicador muito importante é assim, a densidade da ração, principalmente uma ração de peixe, né? A densidade é essencial, considerando uma ração que precisa flutuar, ela não pode ter mais do que umas 400 a 450 gramas, né? Porque senão ela vai afundar, e ela não vai ser eficiente na alimentação do peixe. Mas, enfim, mesmo uma ração PET também é importante controlar a densidade por conta do enchimento ali do saco e também por conta do fato de a densidade mostrar para nós o cozimento, né? A densidade está intimamente relacionada ao cozimento. Então, quanto menor a densidade, é uma amostra, é um indício de que você teve um cozimento melhor, você teve uma gelatinização melhor do amido, né? E aí, quanto mais você restringe o fluxo da ração no canhão, você tende a ter uma densidade menor e você tende a ter mais expansão, né? Então, quanto você coloca um passo menor no helicoide, você coloca um helicoide aí com 3 entradas ao invés de 2 entradas, você está restringindo cada vez mais o fluxo do produto no canhão e a tendência é você ter uma densidade menor. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você aumenta o passo, por exemplo, você tende a ter uma ração com uma densidade mais elevada e menos expansão, portanto. Aí o teor de umidade da ração na saída do canhão, né? Importante controlar também. Se você tem uma umidade excessivamente alta, você prejudica o processo de secagem, você provavelmente não vai conseguir secar essa ração. Agora, se você tem uma umidade muito baixa também, o que acontece? Provavelmente você não vai ter um bom cozimento, né? E aí você pode estar com uma densidade muito alta, pode estar com pouca expansão, a sua ração pode ser que não vá flutuar, né? Se for uma ração de peixe, por conta dessa umidade. A ração precisa ter uma boa umidade para poder cozinhar, né? É mais ou menos como cozinhar polenta, né? Você precisa umedecer a farinha. Já em relação à temperatura da ração na saída do canhão, se busca algo em torno aí de 120, 130, 140 graus ali. E qual que é o problema de não atingir essa temperatura, né? Provavelmente você não vai ter um bom cozimento também, né? E sem contar que normalmente você busca ter uma temperatura mais elevada para inibir certos malefícios que podem estar contidos ali naquele produto, né? Então essa temperatura mais alta, esse cozimento maior também faz com que os nutrientes sejam melhor aproveitados. E aí outro indicador, já esse em relação à produtividade, né? Seria assim, quantos quilos de ração você consegue produzir por HP, ali do seu motor principal, né? Então, aí, esse indicador entra naquele exemplo que eu dei no começo, né? Que eu estava visitando recentemente uma empresa e eu vi uma extrusora com 300 HP, então um motor grande, né? Significativo. E a extrusora fazendo só 4 toneladas a hora, assim, então é desproporcional, né? Assim, um motor muito grande com uma produção muito baixa, né? Normalmente uma extrusora com 300 HP espera-se que esteja produzindo algo em torno aí de 8 toneladas, 10 toneladas, 11, algo nessa faixa, né? Quando você vê uma extrusora de
300 HP produzindo 4 toneladas, né, a princípio, assim, assusta um pouco. É claro que eu estou falando aqui de um produto convencional, né? Quando a gente fala de um produto microextrusado, por exemplo, com uma matriz de 0,8 milímetro, né, de diâmetro dos furos, aí realmente vai cair bastante a produção, né? Mas falando de um produto aí convencional, uma ração PET ou mesmo uma ração de peixe com diâmetro do furo aí da matriz de 6 milímetros, 8 milímetros, espera-se uma produção maior, né? Então, esse é um indicador aí de produtividade, né? Agora, falando um pouquinho sobre indicadores do processo de pelletização, tá? Então, um indicador importante, que está intimamente ligado aí ao PDI, né, é a porcentagem de finos após o processo, né? Nós geralmente consideramos aí o ideal, o adequado, algo menor do que 5%. Então, vamos dizer, a cada 100 quilos que você pelletiza, 95%, 95 quilos de pellet e no máximo 5 quilos de finos, né? E nós sabemos que nem sempre isso é possível. Existem produtos, rações, por exemplo, para aves, em que se você coloca muito óleo antes do processo de pelletização, você tem dificuldade de conseguir ter um bom PDI e um pequeno percentual de finos, né? Você tem muita dificuldade em se conseguir menos do que 5% de finos após a pelletização, né? Eu já vi processos que não conseguia e o óleo era um dos fatores primordiais assim para não ser alcançado esse indicador. Mas eu acho assim, o importante é medir e tentar buscar a causa para esse problema, né? Muitas vezes o problema pode estar na distância do rolo para a matriz, ou pode estar numa taxa de compactação da matriz, que às vezes está muito baixa, né? E você consegue, você tem uma taxa de compactação muito baixa, então você tem uma boa produtividade, só que você não tem um bom PDI, né? Então você produz muito, mas você não produz com qualidade. Então, você acaba que você está pelletizando, mas você não está obtendo todos os benefícios do processo de pelletização, né? O processo de pelletização ele tem vários benefícios. Um benefício é a melhoria de conversão alimentar do frango ou do suíno, né? O outro benefício é você compactar o produto e diminuir o volume para transporte, né? Então, você diminui o custo de transporte da ração. O outro benefício é você perder menos finos no ambiente onde está sendo alimentado, os animais estão sendo alimentados. Enfim, então, assim, é necessário medir para poder tomar uma ação em relação a essa questão de qualidade do pellet, né? Aí outro indicador, esse já em relação à produtividade, seria quantos quilos de ração pelletizada nós estamos conseguindo obter por HP do motor principal ali, do pelletizador, né? Então, nós consideramos aí algo em torno de 50 a 80 quilos por HP, né? Claro que depende da ração, depende da taxa de compactação da matriz, né? Em relação, outro indicador seria o teor de umidade no pré-condicionador, e é muito importante que se tenha uma boa umidade aí na ração, né? Se você não usa um vapor de qualidade aí no pré-condicionador da pelletizadora, você vai ter um desgaste precoce da matriz, você não vai ter essa melhoria na conversão alimentar do animal, né? Então, é importante que se use vapor e se use vapor de qualidade, né? Vapor sem arraste e na quantidade correta também, né? Eu já visitei algumas fábricas também que se estava pelletizando usando uma quantidade muito pequena de vapor, né? E aí você diminui até mesmo a durabilidade da pelletizadora, fica comprometida, né?
Agora, falando um pouquinho em relação ao processo de secagem, é claro que estamos falando de ração extrusada, né? Ração peletizada normalmente não tem processo de secagem, apenas resfriamento. O indicador importante é em relação a, por exemplo, considerando um secador a vapor, né? Um secador com queima de lenha na caldeira, seria o quantos quilos de lenha eu preciso queimar para produzir 1 tonelada de ração, né? Então, um indicador aí, algo razoável, seria de 90 a 110 quilos, né? E aí, existem vários fatores aí que pode estar ocasionando uma eficiência menor do secador. Então, possa ser que você tenha vazamento de ar quente no secador, pode ser que você tenha muita perda na tubulação, né, do vapor. Aí um outro indicador importante para você medir a eficiência do secador seria qual a variação de umidade da ração quando sai do secador ali, quando ela está na saída, né, do processo. Então, você faz a medição, considerando um secador horizontal, você faz a medição lado esquerdo, centro e lado direito, né? Normalmente 3 medições. E geralmente se busca algo em torno de 8 a 11% de umidade, né? É claro que o mais importante do que a umidade é a atividade de água, né? Mas esse parâmetro de umidade normalmente também é controlado. E se você tem uma variação, quer seja de umidade, quer seja de atividade de água, mas se a variação é muito grande de um lado para o outro, você acaba tendo que diminuir muito essa umidade e essa atividade de água, né, para poder evitar o risco de problema de bolor no cliente, problema de qualidade na ração que você fornece para o mercado. Você acaba tendo que vender uma ração muito seca. E isso do ponto de vista financeiro, isso é prejudicial, né? Porque você está deixando de vender água a preço de ração, né? Então, esse é um indicador que é muito importante, assim, de ser controlado, né? Normalmente, secadores eficientes e que estejam bem regulados, né? Os parâmetros bem regulados, normalmente esse secador ele vai uma variação de meio ponto, 1 ponto percentual, né, na umidade, até ali 1,5 ponto estourando, né? Se você tem 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos de variação, se a sua variação está excessiva, assim, é preciso fazer alguns ajustes ou mesmo a troca do equipamento. Então, eu falo assim, você avalia, por exemplo, pegou uma amostra do lado direito, você está com 8% de umidade. Do lado esquerdo, você está com 9%. Então, você está com 1 ponto de diferença, então tá ok. Né? Agora, do lado esquerdo, você está com 8%, do lado direito, você está com 12%, aí essa diferença está exagerada, né? Tá muito alta. Já em relação à atividade de água, nós consideramos normalmente algo em torno aí de 0,62, né? É claro que depende também um pouco, né? Como o Heiser sempre ressalta, tudo depende. Por que que depende? Depende de quanto você vai aplicar depois de palatabilizante, né? O palatabilizante aumenta um pouco essa atividade de água. Então, quanto mais você for aplicado palatabilizante, menor tem que ser a sua atividade de água na saída do secador, porque ela vai aumentar depois que no processo posterior de recobrimento, né? Agora, falando um pouquinho aqui sobre o processo de resfriamento, geralmente o resfriamento não tem tanto segredo, né? O principal indicador é realmente a temperatura da ração na saída ali do resfriador, né? Ela tem que estar no máximo algo em torno aí de 6 graus acima da temperatura ambiente, né? Então, você tem aí uma temperatura de 30 graus, você tem que estar com essa ração no máximo com 36 graus, algo nesse sentido. E se você não atinge essa temperatura, o que pode estar acontecendo?
talvez você está com a entrada de ar bloqueada, ou o seu resfriador não tem uma boa entrada de ar ali na grelha, ou o seu exaustor está danificado, ele não está funcionando corretamente, ele está desbalanceado, o rotor dele está desbalanceado, enfim. Então, alguns planos de ações, plano de ação seria manutenção corretiva do exaustor, desbloquear a entrada de ar no resfriador, de repente ajustar aí também a frequência, né, de trabalho do seu exaustor. Isso eu falo para exaustor que se trabalha com inversor de frequência, né? Você pode aumentar ou diminuir a frequência para aumentar ou diminuir a sua rotação. Bom, agora esse processo que é muito importante e eu vejo que é uma oportunidade muito grande assim de ganho na maioria eu não digo, mas grande parte das fábricas possuem oportunidade de melhoria nesse processo de aplicação quer seja de óleo, palatabilizante, melaço, enfim, aplicação de líquidos, né? Por quê? Porque muitas das fábricas que eu já visitei, elas acabam não fazendo esse controle de esse comparativo, quanto foi gasto no mês, por exemplo, ou no dia, ou na semana, enfim, quanto você gastou realmente de óleo naquele período e quanto você deveria ter gasto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma formulação aí que eu uso, um exemplo, eu uso 5% de óleo, né? Então, a cada 100 quilos de ração, eu tenho que usar 5 quilos de óleo, né? Ok. Aí eu faço aquele 5% vezes toda a minha produção ao longo do mês, né? E eu vou saber quanto que eu deveria ter gasto de óleo naquele período. E aí eu pego a nota fiscal, vejo quanto que foi comprado de óleo, né? Ou nota fiscal, ou enfim, se eu tiver algum sistema de medição ali, né? Quer seja célula de carga, ou quer seja medidor de vazão, mas para saber quanto de fato eu usei naquele período, né? Então, fazer esse comparativo. É muito importante que seja feito esse comparativo. Na maioria das fábricas que eu já visitei, que a gente já fez esse comparativo, o que se gasta de óleo normalmente é muito mais do que deveria ser gasto. E os motivos são, principalmente, um equipamento que às vezes não é bem vedado e que você tem perda de óleo para o ambiente ou perda do palatabilizante para o ambiente. Ou às vezes um equipamento que você não tem uma boa homogeneidade da aplicação e aí o que acontece? O operador está vendo ali que algumas partículas estão com mais óleo e outras estão com menos óleo, então ele aumenta lá a bomba para poder aplicar mais óleo para evitar mancha, né? Quando você pode até evitar essas manchas, só que você vai acabar gastando mais produto, né? Enfim, então assim, eu acho que independentemente do sistema, se você tem um misturador, se você tem uma rosca, se você tem um tambor homogeneizador, o importante que eu vejo é você ter um processo controlado, né? E como você faz esse controle? Você tem que fazer a pesagem do óleo, pesagem da ração, você tem que fazer alguma automação nesse sentido de você conseguir controlar quanto que você deveria estar aplicando e quanto que você realmente está aplicando. Porque senão fica muito assim, eu acho que tem que aumentar um pouco aí, ou mais um pouco, ou um pouco menos. Fica muito no chutômetro, né? E quando você deixa no chutômetro, você tem, por exemplo, você trabalha 3 turnos na sua fábrica. Cada operador vai fazer de um jeito, né? Então você fica muito sujeito aí a erros operacionais, erros humanos, né? E isso pode custar caro, né? Nós sabemos que o óleo não é barato, pelo contrário, o óleo é bastante caro, né? Cada vez mais caro. Então, esse ponto eu considero muito importante que seja realmente feito um controle de quanto deveria estar sendo usado e quanto
de fato está sendo usado dos líquidos. Agora aqui, outro ponto também que eu considero muito importante e que muitas vezes eu vejo que o pessoal não faz o controle assim, bem rigoroso, bem corretamente, assim, é o processo de ensaque, né? Então, assim, qual que é a variação da sua ensacadeira? Quanto que um saco de 10 quilos, por exemplo, ele sai, quanto que ele pode sair de peso para mais ou para menos, né? Então, nós consideramos o ideal, assim, não vou dizer o ideal, o razoável, né? Nós consideramos 50 gramas para mais ou para menos, né? Lógico que o ideal seria menos do que isso. O ideal seria 20 gramas, 25 gramas, né? Mas, assim, até 50 gramas, vamos dizer que seja tolerável, né? Se você tem uma variação muito maior do que isso, possa ser que você tenha um processo problemático. Você tem que melhorar esse processo seu para ter uma precisão melhor, né? E como que você melhora esse processo? Eventualmente, pode ser que o modelo da célula de carga não está adequado para aquele processo, para aquela necessidade, ou também uma calibração errada, ou uma configuração do processo ali que não tá bem ajustado, né? Ou está muito rápido, enfim, não tá dando tempo, você não está tendo aí uma boa... Normalmente as ensacadeiras trabalham com o processo de pesagem, o ajuste grosso e o ajuste fino, né? Então, por exemplo, você vai pesar um saco de 15 quilos, você vai de 0 a 13 ou de 0 a 13,5 no ajuste grosso, né? Numa comporta, por exemplo, comporta pneumática, e depois você chega nesse ajuste fino, né, de 13,5 até os 15, propriamente dito, você acaba de chegar, vamos dizer assim, no processo de pesagem fina, no ajuste fino, né? E aí você tem, às vezes, dependendo da ensacadeira, né, você tem um transportador de correia, ou uma calha vibratória, ou mesmo uma comporta pneumática também, dependendo do fabricante da ensacadeira, né? Mas, enfim, esse tempo de ajuste fino, você tem que calibrar certinho para você ter realmente o resultado esperado, né? Possíveis plano de ação, medidas para ser tomada, seria a troca do modelo da célula de carga, solicitar uma revisão no processo de automação, enfim, fazer a calibração correta da balança, né? Isso aqui é um exemplo, tá, de uma ensacadeira aí que nós fizemos a medição aí com o operador, né? E é importante que seja feito realmente essa medição, né? Seja feito realmente o acompanhamento. Agora, falando um pouquinho sobre o OE, né? O OE é uma medida mais ampla, mais genérica, não é específico de algum processo. O OE você pode fazer para a fábrica toda, por exemplo, ou para algum equipamento em específico, né? E geralmente o OE você tem algo em torno aí, se você tem uma boa fábrica, uma fábrica muito eficiente, geralmente você tem algo em torno aí de algo como 60%, 70% de OE, né? Então é praticamente impossível você ter 100% de OE. O que é o OE? Basicamente é a eficiência da fábrica, né? Você tem a multiplicação da disponibilidade versus a performance versus a qualidade. Então, se você tem, por exemplo, aqui, né, nós temos um cálculo aqui, você tem 75% de disponibilidade, 85% de performance e 100% de qualidade, você vai ter um OE de 60%. E se nós formos pensar 75% do tempo o equipamento está disponível, é um bom indicador, né? É um ótimo indicador. Porque nós sabemos que existem fatores que levam à indisponibilidade do equipamento. Você tem
falta de energia na fábrica, você tem o equipamento parado para manutenção, o operador faltou, enfim, ou o operador está de férias, né? Enfim. 75% vamos dizer que é um bom indicador para disponibilidade. Performance, 85%, né? Então, eu tenho uma extrusora lá que a nominal dela é 10 toneladas por hora, só que ela não vai fazer 10 toneladas o tempo todo, né? Depende, tudo depende, vai depender da formulação. Você tem uma formulação ali que é um pouco mais difícil, né? Você tem algum problema de processo, enfim, o operador às vezes está em período de experiência, ele ainda não tem uma boa performance, um bom conhecimento do equipamento, né? Ele ainda está aprendendo, está sendo treinado. Você normalmente tem uma queda aí na performance, na produtividade, né? E o fator qualidade, né? Nem sempre você consegue ter a qualidade 100%, né? Nós sabemos que, eventualmente, por exemplo, no início aí do processo de extrusão, você tem um pouco de refúgio de ração, que é aquela ração que ainda não foi bem formatada, né? Você ainda não conseguiu um ajuste correto dos parâmetros, né? Você ainda está buscando o ajuste, né? Então, você não tem 100% do tempo, 100% de qualidade. Você tem, por exemplo, nesse caso, 95% de qualidade, né? Então, multiplicando 0,75 por 0,85 por 0,95, eu tenho um AE de 60%. Então, eu não tenho, às vezes, a pessoa, o empresário compra um equipamento achando que ele vai produzir 10 toneladas a hora, por exemplo. Então, ele vai produzir 10 toneladas por hora, trabalhando 8 horas por dia, ele vai ter 80 toneladas por dia, né? Mas não é bem dessa forma que funciona. Nós temos o OE nosso não vai ser, nunca praticamente ele vai ser 100%, ele sempre vai ser abaixo de 100%, porque nós nunca vamos ter disponibilidade de 100%, nem performance de 100% e nem qualidade de 100%. E aí o que influencia, quais são os principais fatores que influenciam a disponibilidade, né? Falta de mão de obra, né? Seu operador está de férias ou teve um problema de saúde, ou você está treinando ainda o seu operador, né? Ele não consegue estar 100% do tempo disponível. Falta de matéria-prima, que infelizmente às vezes acontece, aí já é uma questão mais relacionada a PCP também, você ter uma boa previsão de venda para você conseguir relacionar a sua venda com a sua compra de matéria-prima, a partir do momento que você tem uma boa previsão de vendas, você consegue ter uma boa programação de compra de matéria-prima, consegue evitar falta, né, de matéria-prima, principalmente nesse momento agora de pandemia, que a matéria-prima está bastante escassa. Falta de ordem de produção, então às vezes o PCP demorou um pouco para emitir a ordem, enfim, ou mesmo já emitiu a ordem, mas ainda não chegou a ração naquele processo, né? Então você ainda iniciou outros processos, mas ainda, por exemplo, você está dosando a matéria-prima, mas essa matéria-prima ainda não chegou na extrusora ou não chegou na pelletizadora. Manutenção, o equipamento está exigindo uma manutenção, e aí é importante que se faça manutenção preventiva e não só corretiva. É claro que eu não vou eliminar 100% da manutenção corretiva, ainda pode acontecer, é razoável que aconteça manutenção corretiva, mas é muito importante que se busque ter um plano de manutenção preventiva também, né? Isso é algo que, sendo bem sincero, é raro de ver. Poucas fábricas têm plano de manutenção preventiva, mas é muito importante que seja feito, né? É muito importante que seja trabalhado
nesse sentido de não deixar que a sua manutenção trabalhe apenas corretivamente, mas consiga parar, e nem que seja no sábado ou no domingo, mas para dar uma geral, para trocar um helicóide de extrusora, para trocar um jogo de martelo no moinho, para trocar uma matriz na pelletizadora, mas enfim, fazer uma programação bem bacana, porque parece um gasto, mas na verdade é um investimento. Você melhora o seu OE, né? E você torna a sua fábrica mais previsível, né? Você evita você estar ali com o caminhão guardando para carregar a ração e sua fábrica está parada por conta de manutenção corretiva. Enfim, aguardando liberação, né, do setor de qualidade, de qualidade ou segurança do trabalho. E também nós temos a questão da queda de energia, né, que em algumas fábricas também, que eu já visitei, que a gente já fez algum tipo de trabalho, essa questão de energia também muitas vezes é um problema, e aí você tem que também buscar as causas para isso, né? Buscar os motivos pelos quais você tem queda de energia, fazer um trabalho, medir a qualidade da sua energia, né? E fazer um levantamento junto à distribuidora da sua região também. Enfim, a apresentação que eu tinha era essa para vocês aí. Eu espero que possa ter sido útil de alguma forma, possa ter agregado. E estou aberto aí a perguntas, estou aberto a quem estiver precisando de alguma ajuda, quiser alguma sugestão em termos de relatório, em termos de planilha, mesmo no tema referente à manutenção preventiva também.